Bom, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham, nosso canal de entrevista com grandes nomes da análise do comportamento. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estaremos acompanhando a vida e a obra, como se diz, né, de uma grande pesquisadora, docente, na análise experimental do comportamento, professora de outros tantos pesquisadores, docentes e clínicos também, né? Minha ex-professora na pós-graduação, com quem eu tive o privilégio de ter aula, de conversar e de aprender bastante, professora Helenice Seixas Hanna. Seja muito bem-vinda. Eu vou apresentar o currículo da professora aqui, rapidamente, só poder... eu preciso que habilite para mim aí, Jailton, por favor, para eu poder disponibilizar o slide. Sempre a gente esquece alguma coisinha, né? Pronto, vamos lá. Então... Professora Helenice, né, ela formou em Psicologia na UNB, Brasília, em 1983, fez mestrado em Psicologia em Brasília, né, concluindo em 1987, e fez seu doutorado, né, PhD, na Universidade de Wales, né, País de Gales, em Cardiff, em 1991. Fez seu pós-doutorado, Shriver Center, em Massachusetts, em 2001, e outro pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, em 2005. Foi docente e pesquisadora do Departamento de Processos Psicológicos Básicos da UNB, de 1985 a 2016, e no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, de 1991, também a 2016. Chefiou o departamento e coordenou, né, a pós-graduação 2 vezes. Representou o Instituto de Psicologia no Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade de Brasília. Também foi editora da Revista Brasileira de Análise do Comportamento, a REBAC, e editora associada das revistas Psicologia, Teoria e Pesquisa e Acta Comportamentalia. Possui mais de 50 publicações, entre artigos e capítulos de livro em revistas nacionais e internacionais. Orientou 32 mestres, 7 doutores e 56 alunos de PIBIC. Pesquisa para alunos de graduação. Desenvolve com pesquisadores da UFSCar, instrumentos de avaliação e módulos de ensino informatizados para ensino de leitura e escrita. Desenvolve pesquisa básica realizando análises funcionais do comportamento de escolha e fenômenos de controle de estímulos em seres humanos e outros animais. Investiga na área aplicada o autocontrole, a aprendizagem de leitura, escrita, música e matemática como fenômenos relacionados com escolha e controle de estímulos. Vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui também hoje. Está aposentada desde 2016 e atua como docente e pesquisadora voluntária do departamento do PPB, da UNB, e pós-graduação, e também é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre comportamento, cognição e ensino. Querida professora Helenice, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer e uma honra recebê-la aqui, não só para nós aqui mais próximos, mas para muita gente que conhece a sua obra e tem vontade de ter um contato mais próximo aí. Seja muito bem-vinda. Eu que tenho que agradecer, Marcelo. É uma honra e um prazer estar aqui conversando com você. Eu admiro muito o instituto que você dirige, né? Acho que vocês fazem um excelente trabalho e é um prazer enorme fazer parte desses eventos que eu acho que a psicologia brasileira precisa para montar a sua história, né? Se não tiver eventos como esse, a gente vai perdendo um pouco a história. Então, muito obrigada por me convidar. É uma honra e uma emoção muito grande, né? A gente já se conhece há tempo e vamos aqui dar oportunidade, né? Por que você é tão admirada e tão querida, né? Por tanta gente.
Nós temos aqui uns slides, né, com fotos históricas, com N coisas que vocês vão achar muito interessante, né? Lembrando, quem não conseguir assistir nesse momento, isso vai ficar registrado no YouTube, podem assistir, ver e rever quantas vezes vocês quiserem. A gente começa aqui falando, né, um pouquinho, Helenice, da sua vida, né, da sua origem, Ribeirão Preto. A minha família quase toda ainda está lá. Em Brasília eu tenho um irmão e um sobrinho. Meus outros irmãos, quase todos estão em Ribeirão Preto. E minha mãe também. Eu perdi meu pai em novembro, infelizmente. Mas eu tenho muitos sobrinhos. Como dá para ver nessa foto, é um pedacinho da família. Então, tem 6 irmãos. Meio, né? Meus pais, eu mexendo aqui, ninguém vê não, né? Só o seu. Não, só eu aqui, mas eu tento lhe acompanhar aqui, né? Você está aqui. Eu estou aí. E tem 6 irmãos, né? Esse é irmão, o de azul claro é o Evaldo, esse é o Éder, minha irmã mais nova, essa que está com um menino no colo na frente, esse. O outro irmão é o que está do lado da minha mãe, o Ebert. E as outras pessoas são cunhadas e sobrinhas, sobrinho. Tá? E cunhado. Você saiu de lá, com qual idade? Você já saiu para fazer a graduação? Ou saiu antes? Como é que foi isso? Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem. Por que eu vim para Brasília, né? Em Ribeirão Preto tem um curso excelente da USP de psicologia, e na época eu já tinha uma irmã que morava em Brasília e um irmão que veio fazer medicina. E o vestibular era apenas, lá em São Paulo, ocorria uma vez por ano no final do ano, e em Brasília ocorria 2 vezes por ano, né? E aí eu acabei fazendo vestibular aqui, entrei e vim fazer. Talvez para fugir um pouquinho de casa também. Então você ficou o tempo todo, né, até como se fala hoje, o ensino médio, né, o 2º grau, e veio já para fazer a universidade. Isso. Aí nós damos um salto aqui, né? Mas se você quiser falar um pouquinho da sua graduação, do seu período, da graduação na UNB, como foi? Alguma coisa que você gostaria de falar de relevante? Eu cheguei em Brasília, tinha acabado de acontecer aquela invasão, né, na universidade. Foi, acho que em 77, eu comecei o curso em 78. 78. E o clima era bastante tenso, né? As pessoas hoje defendem, né? Algumas pessoas estão defendendo AI-5 e ditadura, mas as pessoas realmente não sabem o que é isso. Eu me lembro que grupos de mais de 5 pessoas era considerado perigoso, você poderia ter gente espionando, né, que você não sabia que eram pessoas, né, que estavam tentando realmente ver quem eram as pessoas que estavam querendo fazer alguma coisa contra a ditadura, né? Então, esse período foi muito tenso e a gente sentia realmente a questão da falta de liberdade, né? Você não podia falar as coisas abertamente, nem podia se encontrar com grupos um pouco maiores. Então, as pessoas precisam estar atentas que isso acontece numa ditadura, porque como é tudo imposto, né, você perde essa capacidade de relaxar e falar o que você quiser e se encontrar com quem você quiser. Eu lembro, depois eu queria falar um pouquinho
do meu mestre, grande mestre, que também sofreu muito, né, nessa época dentro da UNB. Mas a UNB eu sempre admirei muito e sempre fiz muita propaganda. Eu acho que é uma universidade que, apesar dos pesares, a proposta da UNB sempre foi muito interessante, que deixava você escolher como você queria montar o seu currículo. Tinha as disciplinas básicas, mas a maior parte das disciplinas você poderia escolher e montar, inclusive em outras áreas, sem ser a sua própria. Eu fiz disciplina em processamento de dados, na artes, então eu passei bastante dentro da UNB durante minha graduação e achei isso muito interessante. E, assim, esse período mais restrito aí que você colocou, foi durante toda a graduação ou foi mais impactante no início, no seu início lá? Olha, durou muito tempo, porque o reitor que estava, né, dirigindo a UNB, eu me lembro dele, acho que o primeiro reitor eleito foi o Cristóvão. Então, e o Cristóvão já estava no mestrado, então a graduação toda eu tive que engolir essa situação difícil, né? A gente vai voltar já. Pois não. Inclusive, a psicologia tem uma história muito bonita, né? Eu não tenho os detalhes, quem tem e que deveria falar sobre isso é o João Cláudio Todorov, mas houve uma rebelião dentro da psicologia, tanto que muita gente saiu da psicologia e tiveram que contratar outras pessoas, né? A própria Carolina Bori era professora, né? Ela, não sei se ela ainda era professora, mas ela montou um laboratório e dirigia, né, essa primeira proposta de pós-graduação dentro da UNB. E eu sei que muitos professores saíram e depois, quando houve o reitor eleito, aconteceu a eleição, esses professores foram recontratados. Mas muitos anos depois, né? Muita gente não voltou para a UNB. Poderia ter voltado, mas não quis, porque já tinha construído uma carreira fora daqui. A gente, eu tinha até algumas coisas para perguntar aí, mas eu sei que a gente vai voltar nesse assunto de universidade, da sua inserção nessa área, né? E nós vamos ver aqui um pouquinho também falando de família, né? Essas fotos lindas aí. Aqui é mais porque meus amores são esses aí, né? Faltaram só meus gatos. Mas eles... eu tive os meninos já quando eu voltei do doutorado. Então, eu primeiro estudei tudo que eu queria para depois casar e ter filhos, né? Então, o mais velho chama Tiago, o mais novo chama Marcos. Tiago já tá graduado em administração e o Marcos está fazendo o último ano de economia. Qual a idade que eles estão agora, Helenice? E eles vão me xingar, porque eu vou errar. Vai ser 23 e 25. Se eu errei, foi por pouco. Nessa idade não tem problema errar muito, não, né? O que eu falo é que o pessoal faz ano todo ano, muda de idade todo ano. Depois dos 60 você não lembra mais. Ficar memorizando essas coisas, né? Toda hora muda, né? Então. Essa época foi uma época muito boa, né? Então, na minha graduação, eu tive
quase para deixar a psicologia, no meu segundo ano. Foi quando eu conheci o professor Todorov e ele me convidou para participar do grupo de pesquisa que ele tinha no laboratório de análise experimental do comportamento. E depois que eu comecei a participar e fazer pesquisa e entender um pouco mais sobre o que é fazer ciência, eu me apaixonei novamente. O meu problema com a psicologia é que eu comecei a fazer algumas disciplinas que levavam a psicologia para um lado que eu não entendia de onde saía aquele conhecimento, né? E aí, quando eu fui para o laboratório, que ali ficava bem claro como que se construía o conhecimento, mesmo de uma área de humanas, né? Ficou bem mais palatável. Eu sempre gostei muito da área de exatas. Então, para mim, apesar de ser a minha escolha desde que eu pensava em fazer universidade, eu nunca mudei, eu sempre quis fazer psicologia. Mas eu acho que a gente não tem uma ideia muito clara do que é psicologia até que você entre no curso, né? Essa questão de que há muitas abordagens e muitas psicologias numa só, é alguma coisa que você só aprende e tem o real conhecimento quando você faz as disciplinas e vê os professores brigando, inclusive, né? Defendendo cada um a sua própria abordagem. Eu acho muito interessante essa história aí, né? Havia até um processo como você colocou uma vez, né? Um pouco desiludida, né? Desanimada, e você, na pesquisa, você encontrou isso que você descreveu. Essa foto é muito legal, pareceu do Antônio também, muita gente conhecida. Então, essa foto, eu fiz questão de mantê-la, porque eu até que te passei essa foto, então, ela está repetida em 2 eventos, mas ela é uma das fotos... ela é uma das fotos que mostra como que era o laboratório. Além de toda a seriedade do que é tocar um laboratório, fazer pesquisa, estudar muito, ele tinha um clima de apoio e de amizade entre as pessoas que ali, né, frequentavam. Então, aqui você tem uma dos nossos encontros, né? A gente sempre comemorava os aniversários, pode ser que seja um dos aniversários esse. A minha irmã mais velha, que já é falecida, está aqui do lado do Todorov, é a Elizabeth. A Setinha? Do lado da Beth está a Maria Ângela, que é professora do PPB, né? A Célia Zanon, que era professora do PED, do outro departamento da UNB. A Jesus, que é essa com a mão levantada. Aqui, olha só. Ela é docente lá da UFSCar. A Raquel Nunes, que é professora do departamento, né, do nosso departamento. Aí o Ademar e a Abadia, o Ademar é o que está do lado do Antônio, ele trabalhava lá no laboratório e a Abadia também, né? Então é esse de camisa listrada, assim, né? E a Abadia também está de camisa listrada. O seu Ademar também está do lado do João Cláudio Todorov. Então, a gente se misturava muito. Tem alunos de graduação, alunos de mestrado, docentes, e era assim, muito gostoso, porque você ficava lá muitas horas, mas num clima de muita amizade e parceria, né? Esse laboratório tem umas histórias que, para mim, são muito escabrosas também. De vez em quando eu ficava lá à noite na UNB. E se você... isso aqui é não sei se você quer que eu conte essas...
Fica à vontade, todos vão ter também. Pode contar, né? Mas essa história para mim é muito ruim, porque eu ficava lá à noite e eu tenho muito medo de bicho. E quando chegava umas 8, 9 horas, começava a sair barata desses caninhos de ligação dessa parede aí, tá vendo? É uma parede, na realidade, montada, né, com caninhos. E saía muitas baratas, até um dia que o professor Timothy, muito antes dele ser reitor, né, ele era professor também do PPB, ele veio e trouxe um veneno, e aí, para mim, foi a minha salvação. Nem consegui acabar com esses bichos. Era um horror. Aí, mas, exatamente, são outras fotos lindas, né? Aí tem a Laércia, que hoje também está lá, Josele, se for mostrando. Está olhando qual? Essa aqui, que eu estou com a setinha? Isso, está aí a Laércia, Josele do outro lado. O Lauro Naline, que hoje é de Goiás, né? Da Católica de Goiás. A dona Neuza e o Ademar, que trabalhavam lá também, e a nossa colega, que eu não vou lembrar nessa época, ela era aluna de graduação. Do outro lado, tem uma foto de uma das visitas do professor Sidman. Né? Essa aqui do lado esquerdo. Essa aí do lado esquerdo, de novo, a Badia, o Antônio, a Laércia, eu, a Rita, que é esposa do Sidman, e o Lauro Naline novamente. Embaixo, essa foto está com muita gente do laboratório, mas é um evento onde o professor João Cláudio recebeu o professor emérito, né? Ele mais 4, acho que, docentes do nosso departamento. Aí tem a Marisa, tem a Gardene, que hoje é docente de outro departamento, aí ela já era docente, mas você vê ela aqui na foto da direita, é a primeira do lado direito, essa aí. A Josele, que está do lado da Gardene, está aqui embaixo na foto da direita, do lado do Antônio. Né? A Raquel, que está do lado do Sidman e do professor Todorov, e ali ela está de rosa na outra foto. O Diogo, e o pessoal conhece bastante da área, o Márcio Borges, todo mundo conhece, e um grande colega meu do laboratório, que também me ensinou muita coisa, foi o professor Jorge Oliveira Castro, né, que está à esquerda ali, na foto aí de baixo. Então, é uma foto que a gente juntou o pessoal do laboratório. Faltou, acho que eu falar que a Marisa, né? Marisa também era do laboratório, ela fez mestrado com o Todorov. Então, era um conjunto de pessoas, assim, e o laboratório também tinha, com a liderança do João Cláudio, ele internacionalizava o laboratório, ele chamava muita gente de fora, né, do país. Então, o Sidman foi um deles, mas eu me lembro de ter encontrado muitas pessoas e era interessante porque ele delegava para a gente alguns períodos para ficar com esses visitantes. Então, você acabava tendo que perder a vergonha, o medo de falar inglês ou de falar um portunhol, né, que ele chamava a gente, de país também de língua espanhola. E aí você acabava tendo que aprender na marra, né, a socializar com pesquisadores que você nem conhecia. Você precisava estudar antes de encontrar com ele. Você sabe que em 1995, na BPMC, ele veio, né?
E ele tinha O acabado de Sidman, né? lançar o livro O Sidman, né? O Sidman veio e ele tinha acabado de lançar a Coerção, Suas Consequências, tinha sido lançado em português, na realidade, né? Acabado de ser lançado em português. Aí eu, na fila, né, para pegar o autógrafo, né? Tem um livro autografado, né? E ele, muito gentil, educado, perguntou de onde eu era, né? De Brasília. Brasília, grande amiga lá, Helenice, mande um abraço para ela. Eu falei, nossa, minha professora, foi minha professora, tudo. E eu lembro que eu acho que até eu falei com você isso tempo depois, assim, né? E a primeira pessoa que ele lembrou e falou foi de você. E você falou do livro dele, não sei se dá tempo. Esse livro, Coerção e Suas Consequências, Coercion e Fallout, é um livro que eu li quando eu estava no doutorado e eu gostei muito e mencionei para ele. Ele ficou muito feliz de eu ter elogiado o livro e parece que não foi um livro muito bem aceito, assim, de uma forma ampla. Ele nunca me disse o que aconteceu, mas eu senti que as pessoas não acolheram muito, não aceitaram muito bem esse livro. Não sei se é porque ele faz muita comparação com fenômenos do dia a dia. Eu não sei até que ponto as pessoas criticaram ele por isso. As pessoas ele que você fala fala dentro da área. Né? Isso, pesquisadores da área. Eu lembro dele ter me falado de uma forma que deixou transparecer que não tinha sido muito bem recebido, mas eu gostei muito desse livro. Também gostei, muita gente. Acho que é um livro que a gente devia indicar para as pessoas lerem. Com certeza. Aqui no Brasil mesmo também a aceitação foi muito boa. Bom, esse slide aí eu acho que eu coloquei porque a gente tem um monte de foto de festejos, né? No laboratório. Mas a produção do laboratório era bastante alta, né? E a gente participava de muitos eventos e o João Cláudio realmente preparava os alunos para falar em público e ficava lá assistindo todo mundo para que não houvesse abuso na hora de arguir os alunos dele, entendeu? Então, era uma audiência não punitiva, o que era muito bom. E essa audiência era top de linha, porque era Maria Amélia Matos, era, né? A Carolina aí, o João Cláudio, então, todos os professores da USP, a Maria Lúcia Ferrara, que é uma professora que a gente gostava muito e que tinha muita interação com o laboratório de Brasília. Ela era da USP, infelizmente ela faleceu. Mas agora interessante aí, Benício, né? Você ainda na graduação, já com 2 publicações no GEAB, né? GEAB aí. Graças a inteligência que esse meu orientador tem, né? Quer dizer, ele, na realidade, o João Cláudio é o maior analista do comportamento brasileiro, a gente pode dizer, né? Por quê? Porque, na realidade, ele sempre procurou divulgar o que ele fazia rapidamente. Então, infelizmente, eu não segui esse modelo, eu não tenho a competência que ele tem. Mas é impressionante, quando você trabalha com o João, você faz uma pesquisa, imediatamente depois ele já está com o artigo, né, na cabeça, pensando na publicação. E nessa época ele não aceitava muito menos do que JAB, que é a nossa melhor revista. Né? E esses 2 artigos são artigos que são citados até hoje. Né? Eles foram feitos em 83, 84, mas ainda
são citados. São citados. E só me perdoem todos vocês que conhecem muito bem o professor João Cláudio, né? Mas para quem está iniciando aí, conhece mais o sobrenome, né? Nós estamos falando do Todorov, né? João Cláudio Todorov. Só para os mais iniciantes aí, né? Me perdoem todo mundo que já conhece ele bem, né? Sabe que está falando dele. Defesa de mestrado, né? Que bacana. Mestrado, ele era meu orientador. A Deise, que é professora da UFSCar, Deise das Graças de Souza, foi da banca, e a Lígia da USP também foi da minha banca. E essa foto aí de baixo é o pessoal da audiência, né, que era muito interessante como que as pessoas prestigiavam. Praticamente eram docentes, né, e quase todo mundo participava dessas defesas. Né? Tá a Maria Ângela, o Lincoln, que já não está mais com a gente, a Marisa, a Laércia, o Carlinhos Kamesky, o Lauro novamente, a Sherry com o marido, o Jairo, a Célia e a Graça Torres. É de outro departamento, né? Mas ela é bem conhecida na psicologia. Psicologia, com certeza. E é isso. Esse trabalho meu, ele tem uma história interessante. Ele, na realidade, foi um dos estudos do meu doutorado, porque no meu mestrado, eu já tinha conduzido esse estudo do modo brasileiro. E quando cheguei em Cardiff, meu orientador de lá, o Derek Blackman, me fez replicar esse estudo para mostrar que eu era competente em pesquisa, que eu sabia fazer alguma coisa. Então, primeiro ele me deu um manual, eu nunca tinha usado computador, né? No Brasil a gente ainda não tinha informatizado o laboratório, então se for em alguma daquelas fotos, você vai ver o tanto de fio que tem na parede, era tudo eletromecânico. E essa pesquisa minha, eu tinha que ter uma cor de luz correlacionada com cada esquema de reforçamento. Porque eu queria ver como é que a aprendizagem podia ser acelerada, podia acontecer muito mais rapidamente, se a gente mudasse a condição e mudasse os estímulos juntos. Então, ele aprender, quando você mudasse o estímulo, ele já saberia qual era o esquema que estava em vigor, entendeu? A parte cognitiva que vem do antecedente, né? Ela é trazida aí no esquema concorrente. Então, no Brasil, a gente não tinha equipamento suficiente para pôr luzes diferentes nas chaves. Então, a ideia que eu tive foi pegar um papel cartão colorido, furar no meio e colocar aquela velcro. E aí, quando eu mudava a condição, eu tirava o papel de uma cor e colocava outra cor. Isso no meu mestrado. Né? Quando eu cheguei lá no doutorado, eu tinha um monte de equipamento e tudo informatizado, né? Só que eu tive que aprender, porque meu orientador disse que eu é que ia programar. Então, eu cheguei lá, tive que aprender tudo, mas as cores já eram do disco mesmo, eu não precisava ficar arrancando papel cartão, tipo o velcro de um lado e do outro. Mas, moral da história, os meus dados de mestrado foram replicados no doutorado, só que com um pouquinho menos de ruído, porque, né, o equipamento era melhor, o registro era melhor. Então, os dados são bem limpinhos, mas o dado mais importante é o mesmo, que a aprendizagem foi muito mais rápida quando você põe um estímulo correlacionado. Né? É muito interessante, né, ouvir isso aí.
Hoje em dia é bem diferente, né, Lenice, em termos de tecnologia, comparado com às vezes, uma condição até artesanal, né, em muitas situações. Mas era interessante porque você via, né, a coisa que você estava registrando, você era obrigado, né? Por exemplo, o registro cumulativo, ele ficava ali no meio do laboratório, que é um tambor onde vai girando e o papel vai correndo com uma pena em cima. Então, conforme o comportamento vai acontecendo, a resposta vai ocorrendo, essa pena vai marcando o papel. Então, você conseguia acompanhar o que estava acontecendo, né? O que o animal estava fazendo dentro da caixa, né? Lembrando, para quem é audiência e não sabe que eu estou falando de pesquisa animal, né? Esses estudos iniciais meus foram todos com pombos, né? E aqui você vê quando não tem estímulo correlacionado, você tem uma curva de aquisição que sobe junto com uma outra curva no mesmo gráfico que já começa lá em cima. Então, mostra, né, que a aquisição ocorre só quando não tem as bolinhas vazias aqui, os símbolos vazios, são das condições com o mesmo estímulo discriminativo, né? E as cheias, quando o estímulo discriminativo é diferente. Então, você vê que o comportamento, quando ele está muito discriminado, ele está no 1, ou próximo de 1. E aí, quando você tem um estímulo discriminativo diferente, ele já começa lá em cima. E o outro sobe gradualmente, né? Isso é muito bonito, né? Ver que você vai lá, comportamento, né, graficado, assim, né, num gráfico tão fácil de ver a diferença, eu acho. Eu sou apaixonada por pesquisa básica. Não à toa é uma grande pesquisadora, né, Lenice? O doutorado, né, e as fotos, né? Fotos. Cardiff tem muitos castelos, né? É uma cidade maravilhosa. É uma cidade que eu indico, né, para as pessoas conhecerem. Ela está mais bonita ainda depois que a comunidade europeia se formou, porque eles investiram muito dinheiro, né, para melhorar. Né? Cardiff é a capital de Gales, e faz parte do Reino Unido, né? Então, mas era uma capital pouco desenvolvida no sentido da cidade, tinha umas áreas muito pobres, né? E agora, com o investimento que fizeram, ela está inteirinha linda. Quem tiver interesse, ela fica mais ou menos 2 horas de trem de Londres, e é muito gostosa de passear e muito bonita. E essa foto do lado é o Derek Blackman, meu orientador de doutorado da direita, e o da esquerda ele foi membro da minha banca, chama Chris Bradshaw, né? Que também é um grande pesquisador, né, da Grã-Bretanha. Essas são minhas colegas, né? A Meca Chiesa, do meio, e a Polly Carmichael, que hoje é uma pesquisadora, uma psicóloga aplicada, né? Muito renomada lá no Reino Unido. Ela está na área de aplicação. Aqui é o laboratório, uma foto do laboratório. Os pombos eram muito mansos, né? Também, esse laboratório, ele também, você percebe, ele me ensinou muita coisa, porque no Brasil a gente tinha pouco dinheiro e pouco
a infraestrutura do laboratório era precária ainda, na época que eu fiz graduação. Quando eu voltei, a gente lutou muito para melhorar as condições do laboratório. E aí acabou tendo gaiolas do tamanho dessas aí e um laboratório muito melhor equipado. E hoje em dia quem dirige é a professora Joseli, né? E o laboratório infelizmente tem um problema de ventilação que não foi resolvido, mas o restante ele é muito bom. E essa minha colega aqui, a Meca Chiesa, muita gente conhece, né? A Meca, eu morei com ela, quando eu cheguei lá, ela era orientanda do Derek Blackman, e ela fez uma tese teórica sobre a epistemologia da psicologia, né, da análise do comportamento, que ficou muito famosa, virou um livro, e o IBAC até parece que publicou a tradução, né? E, então, no Brasil, a gente também tem essa tradução em português. E é uma colega minha. Usada na introdução ao behaviorismo radical, nos cursos nós usamos, né, no curso de pós-graduação, de formação, tudo, alguns capítulos. É muito bom esse livro dela. Bacana. Aqui é só para falar um pouquinho sobre o meu tema do doutorado, né? O mestrado eu já estudava escolha. No doutorado, meu tema continuou sendo escolha. Quando eu fui para Cardiff, eu queria estudar autoadministração de droga em animal. Porque o meu orientador, o Derek, ele tinha muitos trabalhos importantes na área de farmacologia comportamental. Então, eu queria aproveitar a expertise que ele tinha, né? Mas quando chegou lá, que ele falou, não, eu quero aproveitar a sua. Então, ele me fez replicar o trabalho de mestrado e perguntou o que eu poderia fazer, né, relacionado com o que eu já vinha trabalhando. Principalmente porque a gente ainda não tinha uma tecnologia para trabalhar com autoadministração de droga com animal. Hoje em dia tem, mas não tinha ainda. E aí eu entrei no paradigma de autocontrole, que é uma situação de escolha onde você tem um reforço menor imediato, né? O pombo escolhe comer rápido, mas ele vai comer pouco, ou ele tem que esperar para poder comer uma refeição mais, né, substancial. E aí eu fiz, acho que uns 15 experimentos, que lá o doutorado não é com disciplina, né? Você tem que demonstrar que você consegue perseguir questões de pesquisa e mostrar que você tem um raciocínio de pesquisador. Então, durante os 4 anos, você tem que ir montando sua argumentação e construindo um conjunto de dados para apoiar a sua argumentação. Entendi. Esse eu não vou falar, porque esse gráfico, eu amo esse gráfico, ele dá uma ideia muito grande, muito ampla de como entender escolha em situação de autocontrole e de um monte de variáveis que interferem nessas escolhas, mas ele é muito complexo para uma... Vai deixar... Está todo mundo com água na boca, né? Mas vamos ter oportunidade, né? Depois. Mas se quiser falar qualquer coisa, fica à vontade. Essas barrinhas com os pontinhos, elas representariam os reforços menor e maior. Isso. A linha que está
vindo delas seria o gradiente de desconto, quer dizer, como se eu estivesse representando nessas linhas como que o reforço perde valor conforme você impõe um atraso a ele, porque o atraso acaba fazendo com que aquilo que seria interessante para mim fique menos interessante, né? Falando no linguajar nada de analista do comportamento. Então, a magnitude maior, ela vai perder valor e a menor também. Minha comidinha maior e a comidinha menor. Ou a mais saborosa, menos saborosa. E aí, esses pontos pretos são momentos que esse X e Y seriam momentos que poderiam acontecer a escolha. Então, se você faz a pessoa escolher no momento X, o reforço que tem maior valor é o de magnitude maior. Mas conforme vai chegando perto do reforço menor, ele fica muito próximo, isso se inverte. E aí o valor do reforço menor ganha do reforço maior. Então, você consegue explicar por que as pessoas às vezes são impulsivas ou autocontroladas, olhando quando que essas escolhas são feitas e também lembrando que depende da diferença de magnitude dos dois reforços. Então, se a barra passa a ser muito pequena do reforço menor, ele vai ser sempre menor do que a linha do reforço maior, né? Então, você consegue ver que, além do atraso, do momento onde a escolha vai ocorrer, as magnitudes também vão ser importantes aí. Bom, a gente tem, né, na nossa comunidade, na audiência, né, muita gente envolvida com a clínica. A análise experimental do comportamento é a base de tudo, né? Então, nós estamos lidando com condições clínicas constantes, né? E o estudo da base experimental desses processos, processo de escolha de uma maneira geral e do autocontrole, ele tem uma relação totalmente direta, né, com o que a gente vai lidar com as condições clínicas, embora nas condições clínicas tenham muitas variáveis envolvidas, né? Mas o princípio não foge, né, Lenice? Não. Quanto mais gráficos, melhor, né? Não, esse é um exemplo, né, que mostra que além daquelas variáveis todas, ainda existem diferenças individuais, porque quando você começa a trabalhar com pombo e põe duas magnitudes, um tem uma preferência muito marcante por um lado e o outro tem um menos marcante. Então, a sensibilidade às diferenças de magnitude, elas têm diferenças individuais aí, como a gente também tem. Algumas você pode explicar até por história vamos supor, uma pessoa detesta um tipo de comida, você está oferecendo aquela comida, né, como um dos reforçadores, ele vai ter uma preferência brutal pelo outro, né, pelo outro reforço. Então, tem algumas outras variáveis. Esse é um estudo que simplesmente olhou como que os pombos escolhiam. Você vê que o 0,5 seria quando eles são indiferentes, quando eles não têm escolha, preferência por nenhuma dos dois lados, né? Esse começo dos pontos é quando ele ainda está aprendendo. Então, você tem que olhar o final, os últimos pontos ali. Não, isso, esse aí, essa parte aí é a parte que a gente chama de comportamento estável, né? Então, do lado esquerdo, você vê que são pombos que praticamente não tinham preferência por um lado ou por outro, tá? Mais ou menos no 0,5. Nos gráficos do lado direito, já são pombos
que tem uma preferência, porque está bem abaixo no estado estável, isso, nessa parte aí, são dados abaixo do 0,5, ou seja, ele está preferindo o lado direito, porque esse é um gráfico que mostra preferência pelo lado esquerdo. Então, se está abaixo de 5, 0,5, ele está preferindo o lado direito. Tá? Bom, aí eu voltei do doutorado e encontrei a minha querida colega e amiga. Já tinha sido da minha banca, mas eu não tinha uma proximidade com a Deise, né? Eu encontrava em congresso e aí no meu retorno, eu tive a sorte dela estar trabalhando na UNB. Ela passou alguns anos na UNB e depois voltou para São Carlos, né? E aí nós começamos a trabalhar juntas com a questão da equivalência aplicada para leitura, para ensino de leitura, né? Não só isso, mas também para a pesquisa básica nesse tema, né? E da foto aí. Eu vou falar mais. Bom, aí é só um exemplo, né, de uma dessas redes que a gente vê muito sobre equivalência de estímulo. Quem desenvolveu esse modelo foi o Sidman, por isso eu pus a foto dele lá, né, de novo. Eu não sei até que ponto você quer que eu me demore para falar sobre isso. Acho que eu prefiro que você passe para outro, porque ele tem... porque são duas redes, que a gente fala, dois modelos de equivalência, um aplicado para leitura textual e o outro aplicado para leitura musical, que são dois temas de pesquisa meu, né? Então, o que a gente tem feito é desenvolver procedimentos de ensino baseado nisso. A leitura, quando você fala em leitura, em geral as pessoas pensam na leitura oral, né? Muitas crianças aprendem a decodificar, a falar o som que a palavra escrita, o som correspondente. Então, tá bolo lá, ela fala bolo, e acha que por ela fazer isso, ela sabe ler, né? O que a equivalência vai dizer é que se você não tem uma relação da palavra com o seu referente, né, com uma figura, com o objeto bolo e com o próprio som bolo, você, na realidade, não tem uma leitura completa. Essa leitura é simplesmente uma decodificação ou até o que um animal faz, que é uma discriminação condicional, né? Então, a equivalência, ela requer que você teste, que a partir do momento que você treina algumas relações, as outras relações emergem sem precisar treinar tudo, né? Então, se eu sei que aquele negócio doce chama bolo, e depois eu aprendo, né? Alguém me dita bolo, eu aprendo a relacionar isso com um texto, né, com a palavra escrita, o ser humano consegue, por esse fenômeno, né, as outras relações, que é a de simetria e de transitividade. Então, eu não preciso ensinar que a figura do bolo corresponde à palavra bolo. Eu não ensinei diretamente, mas ele já mostrava, porque, claro, ele já foi em muitos aniversários, né? Todo mundo fala, apaga a velhinha do bolo, né? Então, a criança já sabe o que é bolo, mas em algum momento ela aprendeu essa relação entre o som e a figura e o objeto. Quando ela vai para a escola, ela começa a aprender as relações com a palavra. E essa
equivalência, né, que faz com que ela não só leia oralmente, mas ela entenda o que ela está lendo, porque ela relaciona o texto, a palavra bolo, com a figura, né, porque ela já teve as outras relações que permitem, né, que faz o elo de ligação, o som do bolo ligado à figura e o som do bolo ligado à palavra. E, além do mais, ela aprende a ler também o oral. Então, aí são algumas figuras, algumas fotos de criança no programa de leitura que a gente desenvolveu junto com a Deise e com o Júlio, né? A Deise e o Júlio já tinham iniciado quando eu entrei no grupo. E aí a informatização eu dei um empurrãozinho, porque a gente fazia tudo na mesa com pasta, né? E aí isso exigia que cada criança ficasse com um experimentador ou com um tutor para poder ler. E aí, com a informatização, a gente pode aplicar num número bastante grande de crianças, mas a estrutura, a forma de conduzir e de programar segue toda a lógica que a gente usava na pasta, né? Então, tem os critérios, tudo. Mas são dois queridos, o professor Júlio de Rose, que é um grande pesquisador também, e a Deise, os dois da UFSCar e do grupo de pesquisa que eu participo. Tem uns projetos que eu gostava muito, né? Esse é um deles. Esse é um projeto que eu fazia como prática de disciplina, e a gente ia para abrigo de crianças carentes, que eu sabia que tinha muita criança sem os pré-requisitos para aprender a ler. Então, ali, primeiro, a motivação para a leitura. A criança de classe média, muitas vezes, o pai lê, a mãe lê para ela, né? Então, você já começa a desenvolver o gosto pela leitura em casa. As crianças de abrigo não tinham isso. Então, a gente ia lá ler para elas, fazer perguntas para ver se elas estavam entendendo, e ensinar alguns pré-requisitos também e brincar com elas, né? Para elas terem momentos lúdicos intercalados com atividades escolares, né? Que você vai. O livro é uma atividade gostosa desde o momento que a criança gosta, né? Aprendeu a gostar dessa atividade, mas ela inicialmente é emparelhada com outras coisas, com o afeto da mãe, do pai. Então, esses aí são meus alunos de graduação trabalhando com as crianças. Bacana isso. Área aplicada. Isso aí foi o dia 97. que a gente inaugurou as novas instalações do laboratório, que aí não dá para ver as instalações, mas dá para ver a gente festejando. Tá o Manuel, que fazia tempo, né? A Regiane, que foi minha aluna, o Ricardo, que foi aluno da Gisele, a Maria Ângela Feitosa, aqui do lado direito, e o Todorov, abrindo champanhe. Na época ele era reitor, então ele não estava no laboratório, mas ele foi lá fazer a inauguração como reitor. Essa REBAC, né? Disponível online. Pode foi falar, também algo que eu acho importante, né? Quer dizer, é uma revista que a gente tentou criar nos moldes do JEB, né? Com um corpo editorial internacional, além dos grandes pesquisadores do Brasil, tinha gente de vários países.
Até hoje a gente luta, porque quando você abre uma revista, você precisa de dinheiro, e o CNPq, que poderia financiar, ele só fornece dinheiro para a revista que já tem nome. Então, você sai passando o chapéu. Mas ela está viva até hoje, fazendo bastante publicações interessantes. Ela é online, né? Hoje em dia, o editor é o professor Romariz, da Federal do Pará. Mas começou com o Todorov, comigo, com o Deise, com o Olavo Galvão. E eu lembro que ela foi lançada, né? Era para ficar junto com o IBAC, lembra? A gente iniciou junto, né? Iniciamos juntos e foi o primeiro lançamento em 2006 na BPMC. Tá lembrada, né? Que os esforços lá e o primeiro e o segundo número. Ela é de altíssima qualidade, totalmente recomendável a todos acessarem, quem puder fomentar, apoiar de qualquer maneira, é o que você falou aí. Importante. Esse é um outro projeto, quer dizer, eu estou tentando falar de algumas coisas que eu acho que eu participei, que são marcos, né, na minha trajetória. Esse Obedu, que foi um projeto que a gente fez em 6 escolas, 2 em Brasília, 2 no Pará e 2 em São Carlos. A gente trabalhou com crianças de 3º, 4º e 5º ano para ensinar leitura para quem estava com atraso, usando os procedimentos que a gente já tinha desenvolvido, e nós ainda desenvolvemos nessa época um módulo 3, que são os livrinhos, né? Até então a gente tinha procedimentos para ensinar leitura de palavras, e nesse projeto a gente começou a trabalhar com livros, só que livros informatizados. Já a criança lê no computador, responde as perguntas conforme ela vai lendo, e tem feedback imediato. E as crianças realmente adoraram esse material, e eu fiquei muito feliz. É um projeto que teve muita interação com o professor de ensino fundamental, o que eu achei também uma experiência maravilhosa. Então, essa foto aqui de baixo tem vários professores de Brasília, e tem muitos alunos de PIBIC que participaram do projeto. O Ney, que me ajudou, que fez a informatização, o João Ney, está ali do meu lado, lá atrás, de barbicha, assim. Ele é o programador desses livrinhos interativos. E tem muitos alunos aí que me ajudaram muito nesse projeto. A coordenadora geral era a Camila Domeniconi, que está nessa foto da esquerda aqui, aí essa do meio, e a Olívia Cato era coordenadora local no Pará. E foi um projeto trabalhosíssimo, porque a gente trabalhava com, 400 crianças no total, né, somando tudo, mas valeu a pena. Eu não faria de novo, mas valeu a pena. Não faria de novo aposentada, claro. Se eu tivesse com uma equipe boa, talvez. Mas já foi feito e deixou marcas, né? Isso. Aí tem o resultado muito bom, né? Essa barra branca é antes do projeto, como elas liam, né? E a barra escura, cinza, é como elas ficaram depois do projeto. Então, Brasília e São Carlos teve uma melhora boa. Belém, que fez um pouco menos, teve menos tempo para fazer as intervenções, teve um efeito bem menor, mas ainda teve uma melhoria. Bacana. Muito bom. Esse é o instituto do qual eu participo, né?
E é um painel que a gente levou já há alguns anos atrás, então ele está meio desatualizado, mas é só para mostrar que é uma rede de pesquisadores. Tem gente do Nordeste, do Norte, do Sudeste, do Centro-Oeste. Então, tem pessoal da USP, da UFMG, da UFPA, tem gente de fora, né? O Bill McIlvaine participa, que é da University of Massachusetts. E quem mais? O Armando Machado está junto com a gente, a Carol Pilgrim está junto com a gente nesse projeto. Então, tem muitos pesquisadores de fora também apoiando e dando, né, consultoria e auxiliando nas pesquisas. E é um instituto que desenvolve pesquisas na área básica e na área translacional, a pesquisa translacional e pesquisa aplicada também. E a gente faz coisas sobre ensino de leitura, matemática, música, e pesquisa básica de controle de estímulo na área de equivalência. Atuante o tempo todo, né, Lenice? Assim, não parou, sempre fez, e com muitas variações, né, no seu trabalho, campo de atuação. Até hoje eu não parei, né? Eu estou aposentada, mas eu continuo nesse grupo e continuo como voluntária na UNB. Eu tenho ainda 3 alunos de pós-graduação. Muito bacana. As minhas influências, vamos falar rápido, né? Que eu acho que já está acabando. É 1 hora só, já acabou, não acabou? Mas pode ir falando. Então, são meus 2 orientadores, meus mentores, Todorov e o Blackman. Os 2 eu ainda tenho contato. O Derek, eu falo com ele. O João, ainda estou fazendo pesquisa com ele, estamos fazendo um trabalho juntos. Então, são mentores. Essas são as pessoas que me influenciaram, mas porque eram alunos junto comigo. E você sabe, quando você interage, né, como aluno, você aprende muito também. Eu, Laércio e José, estudávamos juntas. E o Jorge, quando eu comecei pesquisa em laboratório, ele é que estava lá e a gente fez muita coisa junto, tanto que os trabalhos... Grandes professores, futuramente estarão aqui, com todo prazer. Tiro o chapéu. E a Meca foi minha colega, né, de doutorado lá, que eu também tenho contato com ela ainda hoje. Então, o pessoal está no meu coração. O Sidman, que me influenciou muito, tanto que até hoje a gente faz trabalho sobre equivalência, ele veio para cá para falar sobre esse modelo dele, quando ele começou a fazer pesquisa sobre isso. E muita gente mudou o que estava fazendo, passou a trabalhar com equivalência, o que não foi muito bom, né? Porque diminuiu a variabilidade, afunilou muito, a maioria das pessoas passou a trabalhar nesse tema. Final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente ia nos congressos e o trabalho com equivalência era predominante. Que eu acho bom e ruim, né? Não é bom porque é um assunto novo, mas é ruim porque tinha pouca gente fazendo pesquisa básica. Se todo mundo faz um assunto, os outros não são estudados. Esse é um pedaço do grupo do INCT, mais para mostrar mais perto todas as pessoas que a gente tem interação. A Marta Hubner, né, o Júlio De Rose, o Bill McIlvaine, a Daisy, como sempre, ele é a coordenadora MOR, né, a principal. O Gerson Tomanari, o Romariz,
Camila Dominiconi, a Paula Deber, a Thaís, da UFMG, a Lídia. Nessa época dessa foto, a Luciana era minha aluna, ela está aí também, Luciana Werneck. A Raquel Mello, que é minha colega, também faz parte do NCT. Eu tenho que aproximar para enxergar. Estão lá atrás, estou olhando lá para as pessoas que estão mais atrás. Tem muitos ex-alunos do Júlio, ex-alunas, que hoje em dia já são docentes, que estão aí. Tá? Eu falei bacana, um nome muito boa. Mas, dentre meus alunos, é claro, aluno influencia a gente muito. Alguns acompanham a gente para sempre. É o caso da Alessandra e da Raquel Mello. Né? A Alessandra fez mestrado e doutorado comigo, a Raquel fez só o doutorado, mas hoje elas são minhas colegas e participam de projetos, a gente desenvolve projetos juntos. A Alessandra é professora da Católica e a Raquel da UNB. Beijo para elas, se elas estiverem vendo. Também ex-alunos que, né, muito queridos, Cristiano Coelho fez mestrado comigo, o Márcio fez o doutorado, a Luciana fez o mestrado e o doutorado comigo, e a Patrícia Cereja fez mestrado. São pessoas que eu tenho contato até hoje. Foto linda essa, hein? Essa até 2016. A próxima tem os últimos que não deu para... Eu posso falar rapidinho o nome de todo mundo, só para não... Pode, à vontade. Então, começando da esquerda ali. Eu não sei se o que eu estou colocando aqui está aparecendo para vocês. Eu estou mexendo uma barra aqui. Não, né? Não. Vamos lá, da esquerda para a direita. Elaine, a Marcileide, o Emerson. Elaine tá fora de Brasília, Marcileide também, mas estão empregadíssimas. Elaine trabalhava no SAR, eu não sei atualmente, Marcileide está dando aula e está trabalhando em algum lugar, na prefeitura de algum lugar. O Emerson... também, lá no bairro. O Emerson é professor também de universidade de ensino superior. O Eric também virou professor. A Janaína, eu não sei o que ela faz, mas ela mora, acho que em Campinas atualmente. É uma que eu não tenho muito contato atualmente, mas um carinho grande. A Adriana Gebrim, né? A Raquel Mello também né? CEUB. Raquel da UNB, o Cleito da UNB, do CEUB, não é? Ainda é? A Luciana Werneck também é professora, não é? De clínica. Eu não sei de onde ela está, mas ela... Ela está lá no IBAC também, né? Está no IBAC, né? A Rebeca de Paula, ela trabalhava no ministério, não estava no ensino superior, não. Ana Maria, não sei onde ela está, Fernandes. Ela é muito querida, fez lá com a gente também. O pessoal que atua também na área clínica, né? Isso. O Leonardo Andrade, que trabalha numa universidade em Boston, ou perto de Boston. O Márcio Borges está no CEUB. A Isane também está no CEUB, não é? Ou não? Tá? Até onde eu sei. Falando. Né? O Flávio Betarella, ele é diplomata, o Flávio. Esse cara é uma sumidade, tem não sei quantas graduações e pós-graduações. Foi um prazer trabalhar com ele, aprendi muito com ele. A Michela, que também começou na graduação comigo, como iniciação científica, ficamos muito tempo trabalhando juntas, e fez o mestrado comigo. A Raquel Mota Meirelles. O Antônio, a Raquel, não sei o que ela está fazendo, ela ia para o exterior, mas não sei se foi. O Antônio Carlos Godinho é da Universidade de Goiás, PUC de Goiás. Católica, PUC de Goiás.
Adriana Oliveira, não sei onde ela está. Está na UDF, ela dá aula lá com a gente também. Joia. Renata Cambraia foi fazer doutorado com o Armando, voltou, não sei onde ela está, mas ela é pesquisadora ainda, que eu sei. Sim, ela também está relacionada, ela esteve lá com a gente e ela é professora numa instituição de ensino superior aqui de Brasília. Eu não vou nem arriscar falar porque eu estou na dúvida. Talvez se ela estiver no chat, ela vai falar. Quem sabe. O Jonathan, que também está dando aula em universidade. A Regiane Quinteiro, que fez PIBIC comigo, depois fez mestrado, depois foi fazer doutorado com a Deise. Adoro a Regiane. Patrícia Cerejo, que eu já falei dela. Ela tem tipo uma creche, né, para criança. Creche para adulto não dá, né? Creche para criança. O Rodrigo Baqueira também é da Uniceub, né? A Alexandra, aqui no cantinho, que dá aula na PUC de Brasília. O Tiago Porto, o que ele está fazendo, Tiago, você sabe? Ele fez mestrado comigo na área de esporte. Ele está lecionando, eu não sei qual é, se é no IESP, eu estou na dúvida agora. Está vendo? A maioria foi para a academia, o que é uma honra para mim dizer isso. E nós tivemos o privilégio de muitos deles aqui terem feito o curso do IBAC também, né, concomitante, ou depois ou antes. A Luciana tem 2 fotos dela, porque ela fez mestrado e doutorado. Então, quando é assim, tem 2 fotos. Privilegiada aqui. Né? O Marcelo Benvenuti, do lado da Luciana ali, ele fez pós-doc, quer dizer, não foi uma orientação, mas ele esteve aqui na UNB comigo. A Nathalie fez mestrado e a de cima, a Juliana Diniz, também fez mestrado, está na Mato Grosso. Está numa universidade ali do Centro-Oeste, não sei, Rio Verde, não sei exatamente onde é. O Gustavo, que é do IBAC, não é? Sim, é o professor nosso, foi diretor acadêmico há muito tempo, ele tem o Instituto Ninar, instituto muito bem estabelecido aí na área de autismo, neurodiversidade. Deu uma live hoje para a gente, um pouco antes. Acho que eu até entrei sem querer. Eu achei que fosse. A Jassanã, que foi meu primeiro mestrado sobre ensino de música, interessante. O Cristiano Coelho, né, que está na PUC de Goiás. Oh, meu Deus. Eu sabia que eu esqueci. Patrícia, né? A Patrícia Luque. Patrícia Luque, ela está onde? Sabe? Ela estava dando aula. Ela é supervisora lá com a gente e professora também, né? Lá agora, não sei ela fez mestrado comigo e depois fez doutorado com o Jorge. E a de baixo é a Paula Natalino, que fez com a Josele, mas fez um pós-doc comigo. E aí a próxima tem os 4 últimos, né? Que é a Nage, a Charlize. A Nage fez doutorado comigo, a Charlize fez mestrado, a Bruna fez mestrado, era aluna do Todorov, ele não pôde continuar. Ela acabou terminando comigo. E a Carol Muniz, né? Que fez o mestrado, há pouco tempo ela terminou. Então, um beijinho para todos que estiverem por aí, porque são todos muito queridos. Essa é uma foto antiga que a gente fez uma camiseta, que todo mundo gosta dela, sobre análise do comportamento. Então, tem a pesquisa básica, que é uma foto do homem com um pombinho, depois aí a pesquisa aplicada e a aplicação. Então, tem 3
Pois, e aí a gente vestiu. E tem muita gente do laboratório, a Regiane está aí, o Cristiano, a Badia, que trabalhava lá, o Benvenuti, a Elaine, o Manuel, a Elisa, a Michela, a Josele, a Ana Karina está aí, o Valério, o Cristiano Valério, que está lá no México hoje em dia, lá em cima, no último lá, do lado esquerdo, o Cristiano Valério. Né? O Diogo, né? Essa é na escada, aqui, descendo para o laboratório. A Isane está aí. E esses são meus queridinhos que fizeram uma festa de 50 anos surpresa para mim, que eu fiz um papelão, porque eu não queria, ninguém me falava o que era, e eu briguei com a coitada da Juliana, tentando me levar para lá. Quando eu cheguei, eles fizeram uma festa deliciosa. Então tá aí o Gustavo, Patrícia, a Adriana, a Juliana, o Eric, a Júnia, o Flávio e o Marcelo Benvenuti. Mais dos grupos de pesquisa, todos esses alunos influenciaram demais a minha carreira, o modo de eu fazer as coisas, o que eu aprendi muito com eles. Muita gente me acha muito brava, inclusive eles, mas na realidade eu não sou brava, eu sou séria. Então, quando eu estou falando com eles, às vezes eles acham que eu estou dando bronca, eu estou conversando com um pesquisadora e às vezes eu não consigo ser light. Mas eu gosto muito desses meninos e sei que eles fizeram muito bem para mim. E agradeço todos eles. E essa última são pessoas do Obeduc, da época do Obeduc. São alunas tanto da pós-graduação quanto a Daniela Matos ficou muito tempo no Obeduc comigo, a da esquerda. Então, são queridíssimas aí. Tem alunas de pós-graduação, como a Nathalie, a Paula, a Marcileide também. As outras são, e a Nage, né? As outras são alunas de PIBIC. Eu acho que é isso, né? Olha quem está aí. Deixa eu só aumentar meu volume aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Só um momentinho. Vou aproveitar e fechar isso aqui para não ter problema. Nossa, falei muito, né, Marcelo? Tudo muito bem aproveitado. E não, espera que eu mexi em outra coisa. Aqui, ó. Pronto, colocando o máximo para todo mundo ouvir bem. Vamos lá. Alessandra. Boa noite para todos, boa noite para todas. Eu sou Alessandra Albuquerque, professora da Universidade Católica de Brasília. Não tenho facilidade, familiaridade nenhuma com essas ferramentas, mas não pude deixar de aceitar o convite do Marçal, um amigo querido, para falar aqui um pouco sobre Helenice, minha orientadora querida. E vou falar, obviamente, um pouco dessa história da Helenice como orientadora, a partir do momento que a minha história cruza com a dela, né? Bem, lá se vão muitos anos de convivência com a Helenice, de aprendizagem com a Helenice, já que ela foi minha orientadora tanto de mestrado quanto de doutorado. No ano que ingressei no mestrado, na UNB, só eu, o Antônio Carlos Godinho dos Santos, professor da PUC Goiás, que havíamos sido selecionados para o programa naquele ano. E eu fui designada pelo professor Todorov e o Antônio da Helenice. Como éramos só nós dois de colegas, nós fazíamos realmente tudo juntos. Então, eu terminava também
me beneficiando, em alguma medida, das orientações que o Antônio recebia da Helenice, né? Então, em muitos momentos, eu me via lá, sem ser orientadora da Helenice, perguntando qual matéria eu devo fazer, que artigo você recomenda que eu leia, e a Helenice é sempre muito disponível. E naquele momento, logo depois, poucos meses depois que ingressei no mestrado, o professor Todorov foi eleito reitor da UNB, e apesar de toda a capacidade e disponibilidade para o trabalho, para a orientação, ele tem até hoje, né? Ele decidiu que não daria continuidade à minha orientação, em decorrência das demandas da reitoria, que eram, assim, inesgotáveis. Então, naquele momento, eu fiquei academicamente órfã. Mas a Helenice prontamente. Não estou ouvindo o áudio. Marçal, acho que o áudio saiu. Desculpa. Ai. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Desculpa, eu apertei um negócio aqui sem querer e deixa eu até aumentar o áudio. E naquele momento, logo depois, poucos meses depois que ingressei no mestrado, o professor Todorov foi eleito reitor da UNB, apesar de toda a capacidade e disponibilidade para o trabalho, para a orientação, ele tem até hoje, né? Ele decidiu que não daria continuidade à minha orientação, em decorrência das demandas da reitoria, que eram, assim, inesgotáveis. Então, naquele momento, eu fiquei academicamente órfã. Mas a Helenice prontamente, rapidamente, gentilmente, me adotou. E a Helenice era também a indicação do professor Todorov para substituí-lo, e também já era minha escolha naquele momento, até porque ela já vinha informalmente atuando como uma co-orientadora. Eu e Antônio, então, fomos os primeiros orientandos da Helenice. A Helenice, naquela época, era uma recém-doutora, recém-chegada de Cardiff, extremamente jovem, bela, com carinha de aluna, e apesar da pouca idade e da pouca experiência, era de uma maturidade acadêmica e de uma segurança inabalável. Então, mesmo olhando para aquela orientadora com cara de aluna, né, eu me sentia sempre muito segura, sempre me senti muito segura com a trajetória, com o acompanhamento dela. Terminado o mestrado, eu ingressei no doutorado, e aí foi dando continuidade ao trabalho do mestrado, já não tinha dúvida de que seria a minha orientadora, e fui a primeira orientanda de doutorado da Helenice. Então, aí esse posto é meu, não é do Antônio, né? Eu fui a primeira orientanda de doutorado da Helenice. E assim tem sido até hoje, porque eu não considero a Helenice como a minha ex-orientadora, mas sim como a minha orientadora. Eu costumo brincar que essa relação orientanda-orientadora, quando dá certo, quando dá liga, ela é como uma relação consanguínea, né? Não tem ex-pai, ex-mãe, ex-irmão, ex-filho, não tem ex-orientador quando essa relação ela é construtiva. E assim foi, e assim tem sido, e com toda a reverência, eu acredito que Helenice mereça, ela continua de fato sendo minha orientadora até hoje. Então é alguém a quem eu recorro, com quem eu troco ideia até hoje, com quem eu aprendi e aprendo muito sobre a análise do comportamento, sobre a carreira acadêmica, e a quem eu tenho todo respeito e consideração. Então eu deixo aqui meu agradecimento por essa trajetória, por você ter tornado o meu caminho mais fácil, mais seguro, e faço também um apelo, né? Se aposentou recentemente, não é tão recente, mas já tem um tempinho, pouco tempo, e o apelo é para que a gente possa continuar contando
com essa maturidade, essa lucidez da Lenice ainda por muito tempo. É alguém que ainda tem muito a contribuir para a análise do comportamento, para a formação de novos pesquisadores. Eu espero que mesmo aposentada, ou seja, mesmo sem um vínculo formal de trabalho, ela continue ainda contribuindo com a área por muito tempo. Um beijo. Oi, Lenice, tudo bem? É um prazer poder gravar esse vídeo para falar um pouquinho da minha experiência com você. Nós sempre tivemos uma relação muito bacana, isso desde o mestrado. Eu sou muito grato por ter escolhido você como minha orientadora. Realmente eu reconheço hoje, ainda na minha vida, na minha prática profissional, as marcas dessa experiência. Eu acho que talvez marcas que ajudam a moldar a minha característica profissional, inclusive, de professor, de orientador dos meus próprios alunos, e eu reconheço isso, reconheço a Helenice no que eu faço. E o que é que eu trago dessa experiência? Eu trago um exemplo de uma pessoa muito amorosa, muito afetuosa com seus alunos, sem perder a rigidez, teórico-acadêmica. Então, eu sou muito grato por essa experiência contigo. Você foi uma pessoa que realmente marcou muito a minha trajetória, a minha vida, e moldou muito a forma como eu entendo o que é uma relação de orientação entre professor e aluno. E, para além disso, uma relação de amizade. Então, eu fico muito feliz. Olá, primeiro quero parabenizar ao IBAC pela iniciativa de entrevistar a professora Lenice. Sem dúvida alguma, um dos grandes nomes da análise do comportamento. Agradeço também a oportunidade de falar um pouco sobre ela. Quando estava pensando em fazer o mestrado, tive a oportunidade de conhecê-la em uma visita informal, casual, e junto com o professor Loris Mário, à UNB. Foi uma conversa informal e naquele dia pensei, quero fazer mestrado com ela. No final do ano fiz a seleção e, para minha felicidade, eu fui aprovado. No ano seguinte já estávamos juntos. Se não estou enganado, acho até que fui seu primeiro orientando. Ela havia acabado de voltar do doutorado. Depois juntou-se a nós a Alessandra e convivemos juntos por uns 2 anos ou mais. A professora Helenice foi uma pessoa muito importante na minha formação, se mostrou sempre disposta a ajudar, orientar os trabalhos, e como pessoa também. Às vezes, para cumprir prazo, até me recebeu em sua casa, quando esteve afastada da universidade, para que eu pudesse concluir o meu mestrado. Para mim, sempre foi um exemplo de pesquisadora, de professora dedicada e de competência. Tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos, alguns artigos, e foi mais um momento, inclusive, de aprendizagem para mim. Por isso, sempre que me perguntam sobre minha formação, eu me refiro a você, uma parte importante. Quero expressar aqui minha admiração, meu respeito por você. Espero que possamos nos ver em breve novamente. Tá? Um grande abraço e muito obrigado por tudo mesmo. Tá? Lenice, primeiramente gostaria de destacar o seu papel e contribuição para a análise do comportamento, na realização de pesquisas sobre autocontrole e controle de estímulos, especialmente sobre ensino de leitura alfabética e musical e de ensino de habilidades matemáticas. Também expresso a minha enorme gratidão por ter sido sua aluna de doutorado e o quanto eu pude aprender como pesquisadora e formadora de novos alunos de pós-graduação. Sua generosidade em compartilhar conhecimento, condições de pesquisa, como materiais, computadores, softwares, instrumentos que você elaborou, seu entusiasmo na condução e planejamento de pesquisas, sua postura ética e profissional são qualidades muito inspiradoras para todos os profissionais, não só na área de psicologia, mas em outras áreas de pesquisa também. Assim, muitíssimo obrigado pelas diversas oportunidades de participar de pesquisas, na elaboração de projetos e pelas ajudas infinitas nas atividades didáticas e administrativas, em especial pela sua amizade em diversas situações.
Helenice, sim, a professora Helenice. É um prazer poder falar dela, uma pessoa que esteve junto na minha formação ao longo da graduação, no mestrado, no doutorado também. Foi minha orientadora de iniciação científica em alguns anos, minha orientadora de mestrado, começou me orientando no doutorado. Sempre teve muito carinho, sempre teve muito respeito, e principalmente ela sempre teve um comprometimento com o refinamento, com o trabalho, alcançar, né, um nível de atendimento superior e não apenas satisfatório, daquelas que às vezes devolve a introdução, devolve o método para a gente corrigir, na hora a gente não entende, mas depois a gente vai saber, a gente vai ter a noção de que era aquilo que era necessário. Tenho um prazer enorme de, além de ter sido aluno, ser amigo, e a saudade é sempre grande. Um beijão e sempre meus parabéns. Tchau. Beijo, querido. Boa noite, meu nome é Jacqueline. Fui da Iranice entre os anos de 2005 e 2007. A Iranice é uma pessoa muito inteligente, é uma mulher que realmente inspira bastante a gente, ela é muito determinada, né? E assim, foi uma inspiração realmente para fazer o meu mestrado. E assim, é muito interessante quando eu cheguei, quando eu tive a primeira reunião, né, com ela lá no mestrado, eu lembro muito de uma conversa que ela teve com a gente, né? Ela sabia que iam ser 2 anos muito intensos, realmente foram muito intensos, e ela aconselhou, falou, olha, cuidem de vocês, façam exercício, façam amizade, é muito importante que vocês convivam bastante aqui no MB, no laboratório, e que se apoiem uns aos outros sem precisar. E realmente a gente fez isso, foi uma turma maravilhosa, uma turma muito linda. A gente passou 2 anos incríveis, viramos praticamente uma família, né? Até hoje tenho contato com esses amigos do mestrado. E eu acho que ajudou muito, assim, o fato da experiência dela ter passado isso. Ajudou bastante. Então, eu só tenho a agradecer por essa participação hoje, para eu estar falando um pouquinho dessa história. E é isso aí, né? Beijo, Lenice. Tudo de bom. Que bom. A professora Lenice Hanna contribuiu muito para a minha formação como analista do comportamento, pesquisadora, os meus repertórios acadêmicos. Conjuntamente com essa influência, a pessoa da Nice, com certeza, marca pelo cuidado, pela atenção, pela sensibilidade, pelo acolhimento. Eu sou muito grata na minha formação como profissional e como pessoa de contar com a presença da Nice. Muito obrigada. Lenice, vou falar contigo. Lembrando nossos tempos na UNB, a gente indo para os congressos, a nossa turminha em Ribeirão, São Paulo e São Carlos. Era uma turma animada, era muito bom, né? Tem muita saudade. Te quero muito bem, um abração. Tchau. Beijo, querido. Oi, Lenice, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar aqui hoje falando com você, para você, né? Eu espero que você esteja bem. Fiquei aqui fazendo esses dias uma retrospectiva dos nossos momentos juntas. Então, isso começou lá em 1994, como bolsista de extensão, e foi quase toda a minha graduação. Foram 5 anos trabalhando no projeto de leitura, mudando aí o tipo da bolsa, até chegar na bolsa de aperfeiçoamento. Depois foi o mestrado, e foi bastante marcante. Eu vim para Poços, moro aqui há 15 anos, no sul de Minas, mas eu vou fazer o doutorado mais tarde, na UFSCar com a Daisy, e você novamente está junto comigo, me apoiando. Nós escrevemos artigos, você teve a oportunidade de me dar sugestões no meu projeto, né, e na minha tese de doutorado. Então, te agradeço muito, estou muito feliz, né, de poder estar aqui com você
e te desejo tudo de bom. Espero que tenhamos aí novas oportunidades na hora que eu voltar para Brasília, da gente tomar um café ou comer um crepe, como fazíamos antigamente. Um abraço. Oi, Helenice. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo te homenagear, né? De falar para você o quanto você foi importante na minha vida profissional, na minha caminhada dentro da análise do comportamento, e que foi um privilégio te ter como orientadora. Eu tenho muito orgulho em falar, né, que eu tive você na minha trajetória, que você foi minha orientadora de mestrado, e fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigada por tudo. Você é uma grande mulher, você é uma grande profissional e eu tenho muita admiração por você. Um beijo grande com muita saudade. Oi, Helenice. Eu guardo com muita alegria as lembranças todas do mestrado. Trabalhar com você foi muito bom, eu aprendi muito. Muito obrigada, viu? Um beijo. Olá, pessoal. Eu sou a Michela Ribeiro e fico muito satisfeita de poder participar desse momento, né, de reconhecimento à professora Helenice Hanna, que foi uma pessoa muito importante na formação de muitos analistas do comportamento no Brasil, né? Muita gente boa, né? Muita gente que está aí contribuindo também com a análise do comportamento, também formando novos alunos, novos profissionais, e eu estou nessa lista, né? Que bom que eu participei disso também, né? Helenice foi minha professora na iniciação científica. Eu fiz pesquisa com ela desde o meu segundo semestre na UNB e até o final da minha graduação. Eu não me lembro direito, mas eu acho que eu fui a primeira aluna de iniciação científica na área de formação dela no doutorado, que foi a pesquisa com escolha, né? A gente trabalhou com autocontrole, fizemos pesquisa com animais durante muito tempo, durante a minha graduação inteira, na verdade. E foi um período de muito aprendizado, foi muito importante para a minha formação. Certa vez eu participei de um concurso para ser professora na clínica, né, na UNB, e que é um interesse que eu tenho também, né? Eu trabalhei muito com pesquisa básica e também trabalhei e trabalho com clínica. E aí me perguntaram, mas você não acha que a sua formação em pesquisa básica não faz sentido com o seu interesse em trabalhar na clínica? E eu falei, olha, é justamente o contrário, né? Eu acho que compreender os processos básicos, né? Ter um pensamento analítico de pesquisador, conseguir analisar bem as situações, compreender os processos, nos ajuda na compreensão de comportamento humano em qualquer contexto, especialmente na clínica, né? E o meu trabalho com a Helenice me ajudou muito nisso, né? Eu acho que a forma como eu consigo trabalhar hoje na clínica, por exemplo, tem uma base muito sólida dentro, né, da minha experiência na pesquisa básica que, né, eu fiz com a Helenice, né? A Helenice contribuiu muito para essa minha formação. Além, né, da iniciação científica, eu também fui aluna de mestrado da Helenice, né? A gente trabalhou, né, com autocontrole durante o meu mestrado, e que, inclusive, né, um pouco parte desse nosso trabalho rendeu um capítulo de livro, né, do livro que a professora Josélia Abreu e eu organizamos, que é um capítulo que fala sobre autocontrole, né? Então, fico muito satisfeita de participar, né, desse momento, e eu quero muito bem a Helenice, né? Parabenizo a Helenice, né, por toda a competência, a capacidade, o exemplo como professora, né? Ela serviu muito como exemplo para muita gente, um exemplo como pesquisadora, né? A dedicação,
né, a busca pelo primor, né, de fazer as coisas bem feitas, né, tudo isso esteve presente, né, na nossa formação, na minha formação, e eu sou muito grata a tudo isso. Helenice, um grande beijo para você, que você fique bem, né, e tchau. Olá, Helenice, tudo bem? Quanto tempo faz que a gente não se vê, né? Você não deve estar nem me reconhecendo com essa cabeleira toda. Enfim, esses dias de pandemia que a gente vive, estou 4 meses enclausurado em casa, não posso nem cortar meu cabelo. Enfim, nem eu sabia que tinha tanto cabelo. Marçal, não fica com inveja não, viu? Mas falando sério agora, quando eu estava pensando começando a gravar esse vídeo, pensando o que eu ia falar, uma coisa que veio na minha cabeça foi o dia que a gente se conheceu, que foi em 99, 2000, eu fui na UNB e bati na porta da sua sala e disse: bom dia, Helenice, você não me conhece, meu nome é Léo, sou aluno da Alessandra Albuquerque. Será que você poderia ser minha orientadora de mestrado? Enfim, quanta cara de pau, né? Mas eu agradeço muito de ter feito isso, ter tido coragem de fazer isso. Foi assim que a nossa história começou. E como você sabe, eu tenho tentado seguir seus passos. Hoje, graças aos seus ensinamentos, eu estou dando aula na Universidade de Westfield, aqui nos Estados Unidos, para graduação e para mestrado em análise do comportamento. Tá? Então, eu queria agradecer muito do fundo do coração tudo que você me ensinou, agradecer também os seus puxões de orelha, que foram muito importantes para que eu chegasse até aqui. Tá? Então, lembre-se que cada aula que eu dou, cada artigo que eu publico, tem um pedacinho de você. Né? Quer dizer, as coisas certas que eu falo, tem um pedacinho de você. As coisas erradas que eu falo até hoje é porque você tentou me ensinar e eu não aprendi. Outra coisa que eu me lembro foi quando a gente estava terminando o mestrado, eu, né? Eu já tinha sido aceito para a Universidade da Flórida, aí você disse para mim: Léo, você tem uma mania de dizer que entende as coisas e você não entendeu. Aí depois você fica aí, ralando sozinho para entender as coisas. Isso não vai dar certo lá na Flórida com Tim Hackenberg. Bom, eu tomei o seu conselho ao pé da letra e toda vez que tem alguma coisa que eu não entendo, pode acreditar, eu pergunto e digo que não entendi. Coitado do Tim, que teve que explicar as coisas para mim 1000 vezes até eu aprendi. Tá? Enfim, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer tudo que você me ensinou e para dizer que eu estou morrendo de saudade. Tá? Por favor, venha me visitar aqui na terrinha dos Estados Unidos e eu, quando for para aí, eu vou tentar, como eu tenho tentado, te ver. Tá? Um grande beijo, estou morrendo de saudade. Tchau. Nossa, quanta gente querida. Muita gente. Um beijo para vocês, Alessandra, para o Cris, Jassanã, que eu não vejo há anos. Quem mais? O Rodrigo, a hora que eu ouvi o Rodrigo, eu tive que voltar para poder reconhecer. Fazia muitos anos que eu não via. Um beijo grande para todos vocês pelo carinho. Eu peço até desculpas aí a todos, né? A gente não sabe, o pessoal saiu atrás de quem tinha sido seu aluno e no início, né? Não tinha como saber, eu fui saber depois com as fotos. Uhum. A gente tentou, nem outras pessoas não foram contactadas a tempo, muita gente, a gente não sabia, todo mundo que você tinha, todos os seus ex-orientandos, né? Então, quem a gente conseguiu falar, o pessoal se prontificou, um carinho, uma admiração muito grande. E o que a gente pode falar, né, Denise, assim, eu acho que sendo porta-voz, né, de todo mundo, né, porque as influências, elas vão se ramificando, como se diz, né, assim, como todos eles que são professores falaram, a sua influência, ela continua nos alunos dos alunos, e o que a gente tem que fazer é só agradecer, né, por tudo que você vem fazendo ao longo desses anos, sua contribuição riquíssima para a análise experimental do comportamento, para a análise do comportamento e para a psicologia de uma maneira geral.
para todos que convivemos com você, né? Tivemos o privilégio, a gente tem um carinho, uma admiração muito grande. E muito obrigado, Lenice, por tudo, por ter aceito, né, o convite de estar vindo aqui falar da sua trajetória, da sua vida. Isso ficou uma aula maravilhosa que está registrada aí para quem puder ver sempre, tá? Muito obrigado. É o que a gente tem a dizer a você. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço a todas as pessoas que falaram, que são muito queridas mesmo, e a todos que, na realidade, têm um pedaço, né, participaram dessa minha trajetória, né, e foram responsáveis, corresponsáveis por tudo que eu consegui na minha vida. Muito obrigada e deixo aqui meu carinho para você e para agradecimento por esses eventos, por você estar construindo uma história que é importante também para a psicologia. E só para finalizando tudo, a professora Marina, que está acompanhando o chat aí, que você vai ver depois, ela vai entrar aí. Eu fiz a finalização, Marina, desculpa, ainda tem a questão do chat. Ela vai só dar um apanhado rápido aqui, tá? Mas vamos lá, eu vou sair um pouquinho. Boa noite, gente. Boa noite, professora. Aprendemos muito com a sua entrevista hoje. É uma honra ter mais uma mulher com a gente nesse quadro tão especial, né, que é uma referência para todos nós, analistas do comportamento. E acho que foi muito inspirador para todo mundo que está assistindo, né? Poder ver as fotos do início da sua trajetória, de você como estudante, depois como pesquisador iniciante, e depois o número de alunos que foram diretamente formados por você. Então, muito obrigada por essa inspiração. Obrigada a você por tudo aí. Não tem nenhuma perguntinha para mim, não? Não tem nenhuma pergunta, mas temos muitos comentários Depois eu mesmo. vou olhar, então. Tá bom? Muitas Obrigada, pessoas Maria. reconhecendo, celebrando poder matar a saudade de você. A Beatriz de Palmas, o Carlos Augusto, a Regiane Quinteiro, a Crisley, que colocou um comentário super carinhoso, agradecendo por não deixá-la desistir da educação. Algumas ex-alunas, inclusive, que também fizeram, né, vídeo, mas a Daniela, a Renata Cambrai, a Alessandra, a Luciana, a Raquel Ávila também estava acompanhando. Você pode dar uma olhadinha nos comentários. Tá, eu vou olhar, então. Muito obrigada, Marina. Parabéns pelo evento, tá bom? Muito obrigada, senhora. Obrigado, tá? Obrigado, Marina. E obrigado a todos que acompanharam, deixaram suas mensagens, contribuíram de alguma maneira. Tá um registro riquíssimo aí, uma aula maravilhosa de vários aspectos. Tá? Muito obrigada para todos que acompanharam também, viu? Pela honra de ter vocês como ouvintes. Obrigado, obrigada, Marçal. Beijinho para você. Tchau, professora. Tudo de bom. Tchau, gente. Até a próxima entrevista. A próxima é quem? Quem é a próxima? Está tendo uma definição ainda, tá? Entre algumas pessoas que estão dependendo de horário, eu estou só aguardando a confirmação. A lista é grande. Muita gente que aparece nas fotos aí, tá tudo. A gente vai aos poucos, um por vez, né? Já a gente anuncia. Tá bom, obrigada, Marcelo, mais uma vez. Beijo, tudo de bom, um abraço.